e os dois vão reestruturar essa família. Quantas famílias que chegaram na igreja arrebentadas e que hoje estão firmes. A gente teve nesse sábado mesmo, na ceia, o Paulo, que assumiu lá a direção do Parque Continental, a declaração que ele deu e o agradecimento pessoal que ele fez à mãe dele. Aquilo para mim foi um ponto alto da fala dele, porque mostrou ali a irmã Terezinha, a mãe dele, vendo, constatando, né, presente no momento em que ele agradece a ela por ter insistido sobre a vida dele e ele ter retornado à igreja, ter firmado seus passos no evangelho, ter galgado posições e o Senhor ter aberto oportunidades e chegando ele agora a esse patamar em que ele passa a ser dirigente de uma congregação. E a sua família está estruturada, mesmo tendo passado por problemas tão graves, que foi a perda de uma filha, mas eles permaneceram firmes. Quem dá essa firmeza, pelo amor de Deus? Qual é o filósofo que consegue dar essa firmeza? Qual é o psicólogo que consegue causar essa transformação? Não tem. Então a igreja, ela tem que se conscientizar do poder que foi depositado na mão dela. Só a igreja tem. Por quê? Por causa do poder de Deus que está nela. Por causa da palavra de Deus que está nas mãos dela. Então, quando ela vai para a sociedade com esse intuito de trazer essa reestruturação sobre a sociedade, ela consegue, de fato, revolucionar onde ela está. Ela consegue marcar, né, a história, marcar o lugar onde ela está, por meio desse tipo de atuação. Agora, infelizmente, muitas igrejas têm se deixado levar por propósitos que não tem nada a ver com o seu viés, né? Propósitos que estão fora da sua alçada. Ô Júnior, tem perdido tempo. Mas isso... Particularizados nas congregações, em linha de frente. Você tem EBD, você tem ciclo de oração, você tem ceia e você tem momentos de tratar com os casais, momentos de tratar com as pessoas em relação a esses temas. Então, um outro ponto que eu acho que eu vejo também é assim, esse ponto deve ser tratado criança, deve ser tratado adolescente, ao longo da vida. O jovem, quando ele vai procurar uma moça para casar, ele tem que ser orientado. Devidamente orientado. Meu filho, você tem que orar. Exatamente. Você tem que orar, você tem que pedir direção a Deus. Pois é. Não é tudo. Isso. E aí você tem diversos textos bíblicos que orientam sobre como lidar com a situação, pode ser de uma forma respeitosa. Sim. Para que a pessoa possa fazer ela possa estabelecer uma aliança conscientemente, né? Com consciência, não com emotividade, o que leva muitas vezes a pessoa a se decepcionar pouco tempo depois, né? Então, isso, se você trabalha nesse nível, você vai evitar problemas lá no futuro, né? Você vai remediar muitas coisas que podem acarretar em problemas graves no futuro. Então, um trabalho de longo prazo. E aí, claro que muitas pessoas, às vezes, não querem se envolver com trabalho de longo prazo, porque não vão render instantaneamente um retorno para elas. Isso vai ser, como um ditado árabe que existe: quem planta tâmaras não come tâmaras. É a próxima geração que vai comer. Agora, quem está comendo hoje, alguém plantou. Então é esse trabalho de entender que existe uma progressividade, uma continuidade de gerações. E você faz algo agora, você começa o trabalho de base, que o futuro vai colher os frutos. Como a nossa geração está colhendo frutos ainda de trabalho que foram feitos pelos pioneiros, né? Então, essa mentalidade, se quebrar esse elo, ele se acaba, né? Ele enfraquece e se deteriora. O divórcio no Antigo Testamento, como ele vai explicar aqui, ó, o que ele diz? Embora o divórcio esteja prescrito na lei, Deuteronômio 24:1, o Antigo Testamento não relata muitos casos de divórcio. Apenas 2 são relatados, no capítulo 9 e 10, de Esdras e Neemias. Aí o que acontece? Olha, você tem o texto de Deuteronômio, que dá, vamos dizer assim, abre precedente, para usar uma linguagem jurídica, né? Então o juiz está lá numa questão polêmica, difícil, tal, e ele dá determinado veredito, e aí uma corte vai aproveitar aquilo, construir uma jurisprudência em cima, que aí você vai ter os ministros, né, trabalhando em cima daquelas decisões. Então decisões geralmente muito complicadas vão subindo em instâncias, chega lá nos ministros. Aos ministros, toda aquela deliberação, aquele voto extenso e tal,
aí vota. Daquele voto, né, a decisão, e aquela decisão se torna uma jurisprudência. A jurisprudência não é que ela é uma lei, mas ela influencia as sentenças abaixo dela. Eles vão sempre se pautar por aquela jurisprudência. E os advogados vão aproveitar aquela jurisprudência para coagir, né, vamos dizer assim, que não é o termo correto, mas vão incentivar o juiz a seguir aquela jurisprudência. Fala, ó, os ministros julgaram dessa maneira, então por que você, né, juiz de primeira instância, vamos dizer assim, né, pé rapado, vai querer ser melhor do que um ministro, né? Então tem que seguir mais ou menos essa linha. Então abriu precedente para essa situação aqui. Deuteronômio 24:1. Então, dele carta de divórcio, tá? Mas quando você vê lá na frente, né, essa mesma questão ser levantada, o Senhor Jesus coloca muito bem em que situação isso se tornou uma realidade. Ele diz, isso aqui não é um plano perfeito, isso aqui não é um projeto perfeito, né, que funcione bem e que traga bênçãos. Isso aqui foi em decorrência da dureza de vossos corações. Então, para que não acarretasse em mais males, porque nós estamos trabalhando com um material defeituoso chamado homem. Homem não no sentido de homem macho e fêmea, mas antropo, humanidade. Nós estamos trabalhando com um material contaminado com o pecado, que muitas das vezes engana, mente, ludibria a pessoa, depois agride, ameaça de morte a pessoa. Sendo assim, vai ser necessário uma tolerância com respeito à quebra dessa união para se preservar a vida, muitas vezes, para se evitar abusos. Então abriu esse precedente de Deuteronômio 24:1, mas como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, por causa da dureza dos vossos corações. Pode ser, tudo bem? Opa, vem para cá. E aí você tem essa situação na qual o próprio Antigo Testamento, mesmo com esse precedente de Deuteronômio 24:1, quando você procura casos exemplares para você analisar a questão, os únicos casos exemplares que eles nos apresentam são duas situações, a de Esdras e a de Neemias, em que o povo judeu se casou com mulheres de fora da sua religião, da sua etnia, do seu povo, mulheres estrangeiras, mulheres que trariam cultos devassos, né, para dentro de Israel, que incentivariam a próxima geração a apostatar contra o Deus verdadeiro, porque é assim que acontece, porque o filho no primeiro momento está mais junto à mãe do que ao pai, e assim ali é formada, né, os primeiros elementos do seu caráter vão se formar ali, naqueles ensinamentos primordiais comunicados pela mãe. Então, se ela comunica aqueles valores de culto, por exemplo, a deuses estranhos, mesmo que o pai depois tente contornar a situação, isso já ficou com uma marca no coração dele. E ele já passa a ter uma tendência de, no futuro, querer, de fato, se relacionar com esses cultos. Então, foi uma ruptura, mas o que motivou essa ruptura? Um caso sério, um caso de instância gravíssima, um caso, de fato, que poderia trazer a corrupção religiosa do povo. Então, não são apresentados no Antigo Testamento uma casuística abundante de motivos banais. O que muitas das vezes em certas escolas de pensamento, a gente vai ver o desenvolvimento da escola de Hillel e a de Shammai, e para a escola, por exemplo, ele fala aqui das duas. Deixa eu encontrar onde ele fala, que eu quero que vocês vejam a definição. Ó. Nos tempos do Senhor Jesus havia em Jerusalém duas importantes escolas do Rabino Shammai e a do Rabino Hillel, a qual nos tempos de Cristo Gamaliel estava nela, né? A escola de Shammai era extremamente rigorista, só admitia como causa de repúdio o adultério e a má conduta. De acordo com a Mishnah, Shammai entendia a expressão coisa indecente como sendo um ato de moralidade. Mas o que seria para Shammai um ato de moralidade? Alguns intérpretes entendem que se tratava do adultério ou qualquer tipo de prostituição. A escola de Hillel, mais liberal, adotava a interpretação mais abrangente, contentava-se com qualquer motivo, inclusive fútil, como a mulher ter cozinhado mal, ou a mulher ter ficado feia, como se o camarada se mantivesse bonito o resto durante toda a vida, né? E aí a escola de Hillel flexibiliza a partir desse precedente de Deuteronômio 24:1, de coisa indecente. Só que o que acontece? Quando você busca casos no Antigo Testamento
para a aplicação disso, você se encontra esses, no qual haveria um risco sério para a nação em relação à sua comunhão com Deus. E não esses motivos fúteis conforme são colocados aqui. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa aproveita, como aqueles advogados astutos, aproveita uma brecha para tentar colocar quaisquer situações como motivo, sendo que não são motivos sustentáveis. E aí qualquer coisa indecente que ele discute aqui, ó. Não podemos interpretar a expressão qualquer coisa indecente como sendo prática de adultério, porque as adúlteras eram sentenciadas à morte. Portanto, não ficavam vivas para receber o marido à casa de divórcio. Aí a argumentação aqui de Léo fala, olha, se coloca como coisa, qualquer coisa indecente, esta questão do adultério, isso na verdade seria incongruente. Por quê? Para o adultério não é o divórcio, e sim a morte. Então essa era a argumentação que era contraposta por eles. E aí, através disso, eles queriam abrir um leque para quê? Olha, se não é o adultério, então o que é? Então pode ser porque cozinhou mal, porque ficou feia, porque falou mal dos pais dele. Quer dizer, não é porque você conseguiu encontrar uma dificuldade nessa argumentação que você automaticamente justificou todos esses motivos fúteis. Mas uma coisa indecente, por exemplo, pode ser, a gente colocar assim, não chegou a uma consumação de adultério, mas foi percebida uma insinuação. E há testemunhas, por exemplo, para essa percepção. Então, existem diversas situações que têm que ser vistas, existem diversas situações que têm que ser analisadas. Agora, quando o cara é liberal, ele quer encontrar qualquer motivo para ele vale. Quando o cara é liberal, ele quer justificar essas práticas, qualquer brecha para ele já é uma porteira. Então, é onde entra essas argumentações. A lei para o marido, claro que para o homem, uma vez que você tem uma sociedade que é antiga, vamos colocar que é arcaica, né? Então ela traz, e a gente sempre toma esse cuidado aqui, a gente não se colocar na posição de juízes, no sentido de julgar aquelas pessoas conforme a nossa época. Você tem que entender que aquelas pessoas estão numa outra época, estão num outro momento da história, tá ok? Então você muitas vezes olha para Israel e enxerga ali alguns sinais de machismo, alguns sinais de egoísmo, como eles quisessem se colocar, egocentrismo, se colocar acima das nações, mas na verdade você precisa julgar Israel dentro do seu contexto. Então quando você vê, por exemplo, a situação de Israel, compare Israel com o mundo grego, por exemplo, que é tido como o berço da civilização, de onde vem a filosofia, a arte, muitas dessas coisas que são tão importantes para o mundo ocidental. Lá a condição da mulher era muito pior do que a condição em Israel. A mulher era menos do que o escravo. A mulher não tinha qualquer voz, a mulher não tinha qualquer respeito na sociedade. Ela só servia para ficar em casa e gerar e lavar as coisas, lavar a roupa e esse tipo de atividade. Então, na sociedade romana já era um pouco mais diferente, tanto que as mulheres chegavam até comércio. Então as mulheres já tinham uma atuação mais forte na sociedade. Na sociedade grega ateniense e até na espartana também, porque a Grécia eram algumas nações, uma cidade-estado, principalmente a ateniense e a espartana, a condição da mulher era muito inferior do que a condição que era vivenciada no mundo judaico, onde a mulher, por exemplo, gozava de direitos, né? Onde a mulher devia ser preservada a sua honra, por exemplo, né? Onde o marido tinha obrigações para com a mulher, o que em outras sociedades era impensável. Então, quando você olha para a situação, é óbvio que existe vamos dizer assim, uma vantagem, né, para o marido. Até, olha só a mentalidade de certos integrantes aí dessa galera. Existia até uma oração que se fazia, onde o judeu agradecia a Deus por ter nascido judeu, né, servia ao Deus verdadeiro, e principalmente agradecia a Deus por não ter nascido mulher. O cara, porque a mentalidade dele da época, as coisas que eram importantes para ele, a visão de mundo que ele tinha na época. Então, para nós, isso hoje é ridículo, só que na época ele acreditava que aquilo fazia sentido. Então, de fato, de acordo com o contexto dele, né? Mas, biblicamente falando, quando você olha os textos bíblicos, você vê sempre a valorização dos dois, do homem e da mulher. Agora, quando isso vai para a sociedade,
em decorrência daquela sociedade estar ainda no estado primitivo e estar evoluindo, e na verdade já se encontrar no processo de evolução social à frente dos demais que estão à sua volta, você tem que compreender eles de acordo com o seu tempo, tá ok? E fala aqui das diversas situações. No último parágrafo, ó, não sabemos se os maridos israelitas faziam frequentemente uso desse direito, que parece ter sido bastante difundido. Os escribas sapienciais fazem um elogio da fidelidade conjugal. Provérbios 5, 15 a 19, Eclesiastes 9, 9. E Malaquias ensina que o casamento faz dos cônjuges um só ser, e que o marido deve sustentar o juramento feito à sua companheira. Odeia o repúdio, o divórcio, diz Yahvé, Deus de Israel. Então, você tem o maior incentivo dos textos, não é pelo divórcio. Não é pelo divórcio, e sim pela união e pela indissolubilidade, né, para que o casamento não seja dissolvido. A lei para a mulher. Certamente você vai ter aqui um outro quadro, né? Ao contrário dos homens, as mulheres não podiam pedir o divórcio, elas não davam início à ação. Não tinham nenhum direito garantido para repudiar o marido. Salomé, mesmo sendo irmã do rei Herodes, pela lei judaica, foi considerada irreverente ao enviar para o seu marido, Costabar, uma carta de repúdio, sendo que eles assim, estavam governando, era uma família governante ali, mas não estavam necessariamente ligados à tradição judaica, né? Uma vez que ele foi colocado pelo Império Romano como governador, mas ele tinha origem idumeia. Mas só por estarem ali, e ela tomar essa atitude estando ali no território de Israel, isso já foi um escândalo para a situação dela, né? O trecho de Marcos 10, 12, onde o Senhor Jesus fala da hipótese da mulher repudiar o marido, trata-se de um costume que é mais presente, né, no mundo pagão do que judaico. Porém, sabe-se que na colônia judaica elefantina, a mulher também tinha o direito de pedir o divórcio. As descobertas arqueológicas atestam que no judaísmo tardio, até na Palestina, houve casos em que a mulher reivindicou do seu marido o divórcio. Na obra intitulada La Vida e los Costumes de los Judíos, e aí vai, Alfred Edersheim, um judeu relata que a mulher tinha o direito de exigir o divórcio nas seguintes situações: quando o esposo se tornava leproso, quando o esposo incorresse em pecado de apostasia religiosa, ou quando o esposo se dispusesse a executar serviços imundos, como por exemplo de trabalhar em curtume. Já pensou? Essa terceira opção aqui é bem cruel, hein? Então o cara, às vezes, de acordo com a situação financeira crítica, ele se dispõe a trabalhar daí. Curtume é tingimento de roupa, né? Fazeres, na antiguidade, utilizava-se da prática de mergulhar ela em tanques. Havia tanques, buracos no chão, né? Faziam tanques e mergulhavam-se em urina. E aí eram tanques que armazenavam urina. Então imagina o cheiro que a pessoa chegava em casa, né? Curtume é também atividade com couro, né? Muito bem. E aí você tem o cara que trabalha nisso aí, nesse processo, né? Mas você tem a situação na qual, de acordo com... Você tem sempre esse distanciamento. Uma coisa é a visão humana sobre os temas. Uma coisa é a visão do homem, outra coisa é a visão divina. E a visão divina, você observa, você percebe ela através da leitura das Sagradas Escrituras. Então, aquilo que entra na Bíblia é tão extraordinário, é tão inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que chega a ser um elemento estranho para a própria cultura da época. Por exemplo, essa valorização da mulher diante da sociedade da época, o que certamente foi um escândalo. Quando, por exemplo, o Senhor Jesus, ele tinha mulheres integrando o seu grupo. As mulheres não se tornaram apóstolos, mas o fato das mulheres estarem presentes no grupo, das mulheres ouvirem o ensino, do Senhor Jesus se dirigir diretamente às mulheres, ele sendo um mestre, isso já era, para a época, um escândalo. Isso já era algo extraordinário. Paulo, que é tido como um misógino por algumas figuras aí, né? Paulo é tido como misógino. Paulo, quando traz ensinamentos sobre relacionamento, sobre família, ele diz assim: porque o corpo da mulher é para o homem. Então, quando Paulo diz isso aí, todos os gregos dizem amém. Tá tudo certo, sempre foi, né? A mulher, na verdade, é menos que um escravo, né? Então,
A mulher sempre foi. Agora, por outro lado, Paulo diz, mas o corpo do homem é para a mulher. E aí em um lugar diz, a mulher deve respeito, porque Deus criou primeiro Adão. Só que aí por outro lado, Paulo diz, mas todavia o homem saiba que nenhum homem é sem uma mulher, que eles nascem de uma mulher. Então Paulo sempre coloca um lado, e os caras pensam, muito bem, né? Afirmou aqui o que a gente acha. Só que aí vai e coloca o outro lado da moeda. E aí quando ele faz isso, sem sombra de dúvida, Paulo com certeza arrumou muitos problemas para si. Muitas pessoas certamente detestavam Paulo por causa desses posicionamentos. E é onde você olha para uma situação dessa e pergunta, cadê o misógino? Cadê aquele cara que dizem que detesta o sexo feminino? Não existe. É falácia, é ilusão. A Bíblia Sagrada, tudo aquilo que entra nela por inspiração do Espírito Santo de Deus, traz uma valorização do homem e da mulher. E traz sempre a afirmação do plano perfeito, que é a união indissolúvel do homem e da mulher. A formalidade do divórcio. Eu coloco aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para mim também. Já coloquei ali. Ó. A formalidade do repúdio era simples. O marido fazia uma declaração contrária à que tinha estabelecido o casamento. Ela já não é minha esposa e eu já não sou seu marido. Na colônia de Elefantina, ele dizia diante de testemunhas, eu me divorcio de minha mulher, odeio minha mulher. Olha só, hein? Tinha que partir para esse lado. Na Síria, ele dizia, eu a repudio, ou seja, você não é mais minha mulher. Mas em Israel, como na Mesopotâmia e em Elefantina, que era uma cidade no Egito, o marido devia redigir um documento de repúdio, uma carta, né, que permitia a mulher voltar a casar, Deuteronômio 24:2. E aí você tem a repudiada, tem esse documento, né, no qual ela prova que, de fato, houve ali uma separação. Os arqueólogos descobriram nas cavernas de Muraba um documento de repúdio do século II d.C. Então isso aí mostra comprovação que de fato essa prática ainda estava vigente nessa época, né? A legalidade do divórcio. O divórcio, para ser legal, era necessário que o esposo lavrasse formalmente a carta de divórcio e a entregasse pessoalmente à esposa na presença de duas testemunhas. Somente nesses termos era que a carta de divórcio passava a valer como documento público. Então temos aí qual era o quadro da época. A situação da época era desta maneira. Então assim é que se procedia uma oficialização, de divórcio na época. Natureza e os efeitos do divórcio. Olha só o que ele diz. Ó. O divórcio não é mera separação física do casal. Não é mera separação que visa apenas o fim do relacionamento de ambos, colocando um ponto final nos seus deveres mútuos. O verdadeiro propósito do divórcio prescrito na antiga aliança é eliminar o casamento, deixando o casal livre e desimpedido para se casar novamente. Deuteronômio 24:1. E de acordo com as passagens de Mateus 5, 31 ao 32, 19, 3 ao 9, Marcos 10, 2 ao 12 e Lucas 16, 18, o Senhor Jesus não invalida esse procedimento, mas interrogado por que Moisés ter legalizado o divórcio, ele diz que foi por causa da dureza do coração dos homens. Então veja, a motivação não veio de cima para baixo, a motivação veio de baixo para cima. Então Deus, olhando para este quadro, no qual você tem pessoas de dura serviço, você tem pessoas defeituosas, você tem pessoas pecaminosas, que certamente vão causar problemas dentro desse relacionamento. Então Deus cede nessa situação, né? Deus, pela sua permissão, não é no seu plano perfeito, e sim na sua permissão, na sua vontade permissiva, tá ok? Então Deus permite a existência dessa situação. E Jesus Cristo, ele, olhando para essa situação, ele dá a explicação verídica. Ele não passa um pano, ele diz, aconteceu por causa disso, por causa da dureza dos vossos corações, porque vocês têm essa natureza caída, porque vocês têm essa natureza defeituosa. Então daí é que vem a necessidade desta prática, desse divórcio. Olha só, ele diz que foi por causa da dureza do coração dos homens, Mateus 19:8. O que se pode extrair dessa expressão é que, mesmo contra a sua vontade, em alguns casos específicos, parece que Deus tolera, então Deus permitiu, né? E às vezes até cede à vontade humana a fim de que as coisas não venham a piorar. Isso é verificado na eleição de Saul. Ele dá aqui o exemplo de Saul,
quando Deus de fato ia trazer a monarquia, mas não naquele momento. E o povo insistiu e Deus permitiu que ele escolhesse o rei que eles queriam escolher, dando no que deu, né? Ao dizer, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra comete adultério, depreende-se que quando o divórcio resulta de causa justa, extingue-se o casamento, deixando a parte prejudicada livre para casar novamente. Aí vai dar uma confusão terrível isso aqui. Vai dar uma confusão terrível. Por quê? Alguns podem pensar que é uma estratégia, né, para dissolver aquele casamento, entrar pelo caminho do adultério. Falar, olha, então abri um precedente aqui para eu conseguir um divórcio biblicamente reconhecido, eu adultério. Vou lá, cometo um adultério, fico livre então para me divorciar. Só que veja que a situação é, quando aquele membro do casamento ele comete adultério, ele se prostitui, que é uma prostituição que ele está fazendo com o seu corpo, ele, a partir daquilo que Cristo disse, né? Uma vez que ele cai nessa situação, nesse pecado, o outro agora não se vê obrigado a permanecer. O outro não se vê obrigado a manter aquele relacionamento com aquela pessoa que o traiu, tá certo? Que rompeu aquela comunhão, rompeu aquela união, aquela aliança, tá ok? Então essa situação, a situação para a pessoa que foi traída, né? A situação para a pessoa que teve, não foi o causador da quebra dessa aliança. Mas e para o adúltero? Simplesmente não é dito, simplesmente não é falado. A situação do adúltero é uma incógnita. Então o que acontece? Muitas das vezes pensa-se que é um subterfúgio, de forma alguma. A situação do adúltero agora, diante da sua vida espiritual, é uma grande incógnita. Porque o que acontece? Ele vai agora cometer esse adultério. Ele rompeu a aliança do seu casamento. Se ele não for perdoado pela sua esposa, haverá um rompimento e o divórcio. Qual é o seu status agora? Ele é solteiro? Não, ele é um adúltero. E conforme os preceitos da antiga aliança, ele é morto. Pela lei da antiga aliança, e Cristo não veio para anular a lei, sim para cumpri-la. Então, diante de Deus, olha só, isso é um adultério físico, tá? Isso é um adultério físico. Vamos levar a coisa um pouco mais adiante. Quais são os critérios de Cristo em relação ao adultério? Porque isso é um adultério no qual a pessoa fisicamente entrou em relacionamento com outra, tá ok? Então, conjunção carnal. Agora, quais são os critérios de Cristo em relação... O que é adultério para Cristo? O Senhor Jesus Cristo disse, olha, segundo o meu padrão, e aí as pessoas se enganam com a graça, né? Penso que a graça é facilidade. A graça, meu irmão, a graça tornou a coisa muito mais séria. Levou, assim, a nossa responsabilidade para um campo muito mais específico, que é o campo espiritual. Olha o padrão de Cristo. Aquele que atentar para uma mulher, cobiçando-a, já adulterou. E aí? Então quer dizer, se você, olha só, se você no campo da sua mente, aí onde existe a questão, que eu já vi muitos instruírem sobre isso, inclusive Paulo Romero. Ele traz uma palestra sobre divórcio e fala sobre essa temática. Ele fala, olha, aproveitando já de outros autores também, como Billy Graham, também discutindo sobre isso. Ele fala, a natureza humana, tá certo? Os instintos humanos, a libido humana. Quando você se depara com uma pessoa, até por instinto, você é atraído por aquela imagem. Aí você analisa o que é aquilo ali. Uma vez que você olhou e você sabe o que é, vai partir de você agora a sua posição de desviar o olhar, porque sabe, o que eu estou vendo ali? É um belo carro. Tá, então, olhar o carro, babar pelo carro, não interessa. Eu estou vendo o quê? Uma flor. Eu estou vendo o quê? Um prédio. O que eu estou vendo ali? Um corpo, uma silhueta feminina que está começando a instigar em mim pensamentos em relação a ela. Aí você faz o quê? Ou você vai permanecer olhando, ou você vai desviar a vista. Se você desviar a vista, é porque você não está dando vazão àquele pecado. Se você permanecer olhando, é porque você está começando a se envolver espiritualmente, está começando a se envolver emocionalmente, melhor dizendo. Está começando a se envolver emocionalmente, vai começar a elaborar sobre ela pensamentos pecaminosos. E é onde você, cada vez mais que você vai dando vazão a isso, a sua comunhão com Deus vai
baixando. E aí o relacionamento espiritual com Deus está abalado, está enfraquecido, né? Você vai começando a ficar uma pessoa devassa, vai começando a alimentar essa devassidão dentro de você. Isso pode chegar a tal ponto que o Espírito Santo de Deus não tolere habitar dentro de você. Então o padrão de Cristo é esse. E aí, como é que a gente coloca então o adúltero, o cara que foi lá e teve conjunção carnal e acabou com o seu casamento? Eu não sei. Ele vai ter que pedir perdão a Deus e vai ter que buscar algum tipo de reconciliação. E vai ter que esperar em Deus aí, buscar a orientação da sua igreja, do seu pastor, e ver o que é dito em relação a isso. Buscar reconciliar-se com a sua esposa, ok? Mas isso, de forma alguma, isso é uma carta branca para se separar. Quem entra por essa situação, meu irmão, está brincando com a sua salvação. Mas nenhum dos dois pode casar? A pessoa que foi traída, nesse entendimento, ela pode separar-se e casar-se. Ela pode se casar. Agora, Segundo, o que traiu não pode casar. O que traiu não é dito se pode, se não pode. Deixa ele no limbo. Porque no Antigo Testamento... Está condenado. Para o Antigo Testamento ele está morto. Está condenado, então. O adúltero é apedrejado. Agora no Novo Testamento, o que acontece? Você não tem essa instituição de matar os pecadores. Os adúlteros, os apóstatas, você não mata eles. Mas o que eles são em relação a... Não deixa viver. Não mata, mas também não... Qual é a situação dele? Fica incerta. Fica uma situação... Mas Paulo não fala aqui, né? Ele diz que aquela que foi repudiada ou que foi traída, ela pode casar. Mas quem casar com adúltero comete adultério. Quem casar com a repudiada também comete. Quem casar com a repudiada comete adultério. O que acontece? É a pessoa que foi, vamos dizer assim, a pessoa que cometeu um adultério e rompeu o seu casamento. E é o que acontece? Ele casasse com essa mulher, por exemplo, que adulterou com o seu marido, né? Adulterou contra o seu marido, rompeu o casamento dela também. Ele vai se relacionar com ela. Aquele relacionamento não é abençoado. Eles dois se uniram. Ele rompeu o seu casamento aqui e rompeu o casamento dela lá. Esse relacionamento não é abençoado. É um relacionamento de dois adúlteros. Ele rompeu o casamento dela lá e rompeu o casamento dele aqui. Mas e se não foi ela que adulterou, foi o marido dela? Então, aí, nesse entendimento, ela sofreu, ela foi vítima do rompimento dessa aliança. Então, segundo o texto que foi lido aqui, ela está livre para casar-se. Ela pode perdoar o seu casamento, ela pode perdoar o seu esposo, ou ela pode separar-se do seu esposo e casar-se. Segundo esse texto aqui, nós podemos interpretar disso. Pode dizer. Morrer para a mulher para eu tenho um príncipe que ele já casou 10 vezes. Rapaz, casos particulares. Do céu. Casos particulares. Qual vai ser a mulher dele? Nem se casam, nem se dão em casamento, antes serão como anjos. Resposta maravilhosa da parte de Jesus Cristo. Porque, olha, se fosse resolver isso lá, ia descer todo mundo de volta. Ia virar uma confusão. Graças a Deus, que chega lá, esses status aí, inclusive eu tenho uma história muito... Sim. Eu, porém, vos digo, exceto isso. Sexual, isso aí. Faz com que ela se torne adulta. Exatamente, é onde... Ela, além de ser prejudicada, ela ainda se torna adulta. E qualquer que casar com ela, comete adultério. É onde o Senhor Jesus Cristo, ele se posiciona... Onde ele se posiciona em antagonismo à escola de Hilel. Olha só o que ele falou. Se não for por motivo de... Pronto, ele deu. É a única exceção. Ou um dos dois morre, ou adultera. Essa é a única exceção. Então, tirando essa exceção... Não, mas